Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque a Tua presença nos comove, Senhor, nos move, nos impulsiona. Não deixa com que nós fiquemos parados, Senhor, esperando as coisas acontecerem. Mas, Pai, obrigado, porque o Senhor é um Espírito presente nas nossas vidas. Obrigado por esse tempo de poder louvar e adorar ao Senhor. Obrigado porque nós podemos levantar as nossas vozes diante do Teu altar e dizer: vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem encher este lugar, vem encher a minha vida, vem transformar o meu eu, vem transformar o meu eu para a Tua glória, Senhor, única e exclusivamente para a Tua glória, Senhor. Em Teu nome, Senhor, nós oramos e pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Pai, em o nome de Jesus, não somos merecedores dessa graça, mas essa graça nos alcançou e nos constrange todos os dias. Nos constrange, Senhor, para caminharmos uma vida reta, Senhor, diante de Ti. Uma vida de santidade diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos fazer disso tudo, não, Pai, algo que acontece esporadicamente nas nossas vidas. Não é como um passar de férias, como uma viagem que fazemos, Senhor, mas é um acordar todos os dias e ver as Tuas misericórdias se derramando sobre nós. É experimentando, Senhor, todos os dias um caminhar contigo, Pai. E é isso que nós esperamos. Uma vida santa, mas uma vida, Senhor, de total rendição. Uma vida todos os dias, em todos os momentos, está perto de Ti, Espírito Santo. Está perto de Ti, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Em Teu nome eu entrego a minha vida. Usa-me por Teu querer, para a Tua glória, para o Teu querer, para a Tua glória. Menos de mim e mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Boa noite, meus amados. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom estar aqui junto com vocês, celebrando ao Senhor por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Você crê que tem muito mais para você nessa noite de tudo aquilo que você já experimentou? Você crê? Você crê que amanhã vai ter mais do que vai ter hoje ainda? Então saiba que Deus é um Deus de novidades, que todos os dias faz com que você celebre diante dele uma novidade de vida. E é isso que Ele espera de mim e de você. Algo novo todos os dias, uma entrega nova todos os dias, uma rendição nova todos os dias, um louvor novo todos os dias. Às vezes André, me perdoe, vou citar você aqui, mas às vezes eu vejo o André aqui na hora do louvor, e muitas vezes nessa conferência ele pegar e dizer assim: agora cante você, cânticos ao Senhor.
Solte a sua voz, cante ao Senhor o que está no teu coração. Mas eu vejo que às vezes nós como igreja e nós como pessoa nos reprimimos. Eu não tenho uma voz tão bonita, eu não sei o que falar. Mas nesse momento não tenho o que falar. É simplesmente abrir a tua boca e deixar o Espírito Santo te usar, e por você declarar a beleza e a santidade do Senhor em todo o tempo. Isso é o importante. Isso chama-se cânticos espirituais. Não são cânticos que estão ali descritos na letra que acompanhamos, mas são cânticos espirituais que você pode com tranquilidade fazer. E eu vou ter que dizer uma coisa: Deus vai se agradar muito de ouvir a tua voz. Amém? Pode se assentar. Fiquem bem à vontade. Eu não consegui gravar o negócio lá. Você que está em casa, você que está na tela, sinta-se em casa. Você que está em casa, como é que é? Você que está aqui, sinta-se em casa. E você que está em casa, sinta-se aqui. Glória a Deus. Um dia eu vou aprender ainda. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem comigo essa introdução aqui. Ela faz parte somente de uma introdução para essa ministração. Para mim, e vocês vão entender por que eu vou ler esse texto, porque para mim, e eu sei que para cada um de nós é muito difícil quando você é chamado para estar aqui na frente, para falar sobre um tema que é altamente comprometedor. É altamente comprometedor com as tuas atitudes diárias. O tema de hoje é mais profundo na santidade. E para que você possa ministrar algo relacionado à santidade, amados, dá frio da barriga, dá diarreia, dá de tudo que vocês pensam. A tarde foi uma tarde quase de rei. Mas glória a Deus, o Senhor move as montanhas e move o estômago da gente e conserta na hora que a gente tem que chegar aqui na frente. Mas assim deveria ser a nossa vida todos os dias. Há poucos dias atrás eu falei que você, como cristão, você é a própria imagem de Cristo para a sociedade. E quando você é a imagem de Cristo para a sociedade, automaticamente tem que te dar frio na barriga. Se não te der frio na barriga, alguma coisa está acontecendo. Ou você está muito igual à sociedade, corrompida, ou alguma coisa está errada. Tem que reavaliar a tua vida. A nossa vida diária, ela tem que ser uma vida que causa desconfortos em nós, para que nós possamos chegar diante dos outros com ousadia e intrepidez. Romanos 8, do 29 ao 39, eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler de uma parte para frente. Obrigado, Gra. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o tema de hoje, ele é altamente desafiador. Eu sei que em todas as coisas o Senhor me fez mais que vencedor, mas nem por isso não me causa medo, não me causa temor estar aqui falando sobre santidade. Faço das palavras de Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 a 12, também não vou ler todos os versículos, eu estou te dando o texto para que depois você possa ir olhar lá, mas ele diz assim no seu início: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim,
e é uma segurança para vocês. Filipenses 3, 1 ao 12, começa com esse versículo. Então quer dizer, falar sobre santidade você já pode ter escutado várias vezes. A pastora e qualquer outro ministro que está aqui na frente podem ter falado para vocês várias vezes sobre santidade, várias vezes sobre determinados assuntos, mas nós não podemos cansar de falar sobre os assuntos que a Bíblia nos confronta, porque essa é a nossa missão, porque essa é o nosso chamado. E cabe a cada um de vocês se agarrarem nisso, porque isso é segurança para vocês, segundo o que Paulo fala. Então, o mesmo Paulo fala um pouquinho mais abaixo nesses versículos, que ele é como um esterco. Ele é como um esterco. Tem algumas pessoas que falam um outro ditado, né, que é o cocô do cavalo do bandido, né? Tão menor do que o cocô do cavalo do bandido. Paulo se comparou ao esterco, mas não deixou de anunciar as palavras que precisavam ser anunciadas. No final desse texto, no versículo 12, ele diz assim: não que eu já tenha obtido ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado em Cristo Jesus. Então, falar de santidade é falar de algo que ainda vai acontecer, mas que nós devemos todos os dias dar passos para que isso aconteça, passos em rumo à santidade. Porque o que diz a palavra? Que sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós temos que todos os dias vencer os gigantes, vencer as batalhas que nos são colocadas, poder ver ao Senhor, para poder ver a glória do Pai. E a palavra que eu vou trazer nessa noite, eu quero ser muito taxativo aqui nas minhas leituras, porque senão eu não vou ter tempo suficiente para ler para vocês, ou para ministrar para vocês. Desde o dia que eu fui chamado para ministrar essa palavra, o Senhor me colocou no mesmo dia esse texto, e eu queria que vocês abrissem comigo. Quem sabe te surpreenda um pouquinho, mas eu queria que você abrisse comigo Daniel capítulo 6. Vou dizer para vocês que já faz um bom tempo que eu ministro no livro de Daniel, ou melhor, com base no livro de Daniel, porque Daniel é um confronto para nós. A pessoa de Daniel é um confronto para nós. Quem sabe Daniel tenha sido um dos jovens mais íntegros descritos na Bíblia. No capítulo 1 desse livro, podemos ver, pode colocar para mim o capítulo 1, apesar de que eu não passei para vocês o texto, mas Daniel 1:4 diz assim: esses jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Então quer dizer, além de Daniel ser uma pessoa ímpar, ele tinha outros atributos. Ele não tinha defeito físico, era de boa aparência, culto, inteligente, dominava vários campos de conhecimento e era capacitado para servir ao rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Ou ainda, fala nesse mesmo capítulo, especificamente sobre Daniel, diz assim: contudo, Daniel decidiu não se tornar impuro. E veja que esse texto estava falando especificamente
especificamente sobre comida. Daniel decidiu não comer dos manjares do rei, que foi colocado que era da mesa do rei, que foi colocado para eles, e ele decidiu não se contaminar com aquilo que era impuro. Mais para frente, nesse mesmo capítulo, diz ainda: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Amados, interpretação de visão e sonho, a pessoa tem que estar muito em Deus para não interpretar erroneamente os sonhos e visões que são dadas, e tem que estar muito em Deus para que a sua cabeça também não enlouqueça, ele não pire o cabeção, porque se ele pirar o cabeção com tudo que o Senhor revela, ou tudo que o Senhor dá de revelação, às vezes fica até meio enlouquecido. Mas vamos lá, eu quero ler o texto com vocês, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, quem sabe seja uma das histórias mais contadas nessa linha das crianças, porque elas amam isso, mas nós às vezes passamos isso e desconfiamos da realidade do que está aqui descrito. Diz assim: o rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Repita comigo: mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo com o rei, de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como a lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Daniel viveu em Judá, que foi tomada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E os medos e os persas tomaram da Babilônia novamente Judá, e Daniel estava ali, passando desde Judá, quando foi tomada pelos babilônios, e depois voltou para os medo-persas, ele estava ali, e naquele determinado momento, ele conseguia ver governos passando, e em nenhum momento ele se corrompeu, e em nenhum momento ele mudou as atitudes dele. Então, eu queria deixar bem claro, outra coisa interessante, o nome de Daniel. Eu não vejo mais quase no meio cristão, ou no meio evangélico, pessoas colocando o nome de Daniel em seus filhos. Quem sabe seja pelo peso do que quer dizer Daniel. Daniel quer dizer
Deus é o meu juiz. E daí como que eu vou colocar o nome numa pessoa quando Deus é o juiz dela? É mais ou menos assim. Está ali, a única coisa que aquelas pessoas, aqueles governadores e administradores conseguiram de achar de falha, que era falha aos olhos deles, era que Daniel orava. Que Daniel orava, pessoal. Se isso acontecesse no nosso tempo, nós estávamos ferrados. Perdão da palavra, ferrado, mas é isso que ia acontecer mesmo. Ferrado de uma certa forma diante de Deus, mas com a sociedade nós estávamos muito bem. Daniel orava 3 vezes ao dia, se dobrava diante de Deus, e quer a tempestade caísse, quer se levantassem, ele estava lá orando. Graças a Deus, grande parte da igreja, graças a Deus, perdão da palavra, ou misericórdia, melhor dizer, misericórdia, porque grande parte da igreja não ia ser jogada na cova dos leões. Eu vou continuar o texto, vocês vão entender. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus, ao seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram imediatamente ou diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenado que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor, é uma lei oficial dos medos e dos persas que não será revogada, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem chamado Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei, nem à sua lei, continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo dessa situação. À noite, o texto é bastante longo, à noite os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. Deixa eu parar aqui. Quantas pessoas se abatem pela tua vida porque você deixou de orar e de buscar a Deus? Às vezes as pessoas não se abatem porque ainda não estamos mostrando o Deus que precisamos mostrar em nós. Daniel, de manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca de leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida o rei ordenou que prendessem os homens
que haviam acusado Daniel, ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e seus filhos. E os leões os atacaram e os despedaçaram, antes que chegassem ao fundo da cova. Então dizer que aqueles leões não estavam famintos, é pura balela, eles estavam famintos. Então o rei Dario enviou essa mensagem a todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Quem pode falar isso de você? Quem pode falar isso de você? Amados, olha que declaração. Quem pode dizer: eu quero servir a esse Deus que esse meu irmão está mostrando? Eu quero servir a esse Deus que esse meu irmão está servindo. Eu quero estar na presença desse Deus que esse meu irmão está mostrando, através das suas atitudes, através das suas palavras. É complicado você pensar que Daniel passou por todas as situações e ele não deixou que a sua integridade fosse tocada, a sua idoneidade fosse tocada, o seu caráter continuava reto. Pois esse era Daniel, um homem que, quem sabe, e com certeza não viveu num tempo de tranquilidades, num tempo que eu e você vivemos. Amados, nós vivemos num país onde a palavra de Deus, ela pode ser falada nos quatro cantos dele, de norte a sul, de leste a oeste. Nós não temos perseguições, nós não temos pessoas ou governos que pressionam a nossa crença, a nossa fé, mas assim mesmo reclamamos tanto das coisas e situações que nos envolvem, que até tento imaginar como seria a nossa vida se vivêssemos nos tempos de Daniel, de Davi, de Samuel, de Noé, de Moisés, sem falar de todos os outros profetas. Será que não seríamos mais que um profeta chorão, que nem Jeremias? Quem de nós suportaria ter que revelar sonhos sem mesmo saber deles, sabendo que a sua cabeça estava a prêmio, se caso errasse, ou se caso perguntasse: ei, o senhor pode me contar o que o senhor sonhou? Não tinha isso. Ele tinha que saber o que Deus tinha mostrado para o rei e ainda assim interpretar. Quem de nós ia conseguir escapar dessa? Hoje mal conseguimos interpretar os sonhos que nós mesmos ou pessoas chegadas têm. Por quê? Porque o espírito que estava sobre Daniel é diferente do espírito que está sobre nós? Não, é porque nós estamos numa sensação de conforto. É confortável para nós o Evangelho, é confortável para nós a igreja. Me perdoem estar falando isso, quem sabe você pode estar pensando que não precisava estar aqui escutando o pastor Mauro falar isso e me exortando. É exortação, mas exortação é colocar para cima. Tome isso como algo que vai despertar a tua fé, que vai despertar o teu interesse maior pelas coisas do Senhor, que faz despertar você em buscar mais intimidade com Deus, em buscar o Deus que pode revelar sonhos, o Deus que pode operar milagres, o Deus que pode curar, o Deus que pode sarar, o Deus que pode libertar. Porque é esse Deus que nós estamos precisando nesses últimos dias. Do Deus que faça diferença na nossa vida. Quem de nós suportaria pensar em ser jogado
em fornalha de fogo ardente e em cova de leões. É só se a música disser mesmo lá, que eu quero que entrar na mirra ardente, é só a música. Ia ver se você queria entrar mesmo na mirra ardente. Deus não podia ter mudado a situação e ter evitado com que Daniel fosse jogado naquela cova ou naquela fornalha? Poderia, sim, Deus pode, Ele pode fazer, mas Ele precisava mostrar, não só a Daniel, mas todo aquele povo, a que Deus Daniel servia. O que mantinha a integridade de Daniel não eram as suas próprias forças, mas era o Deus que lhe dava forças. Daniel foi ao fundo para experimentar o profundo da presença e do cuidado de Deus. Vou repetir: Daniel foi ao fundo para experimentar o profundo na presença de Deus e da presença e do cuidado de Deus. Quantos de nós suportaria tal situação? Muitos de nós queremos apenas viver no raso, na superfície, reclamando ainda dos pequenos desacordos que passamos. Quando ministramos ou tratamos com casais, eu e Dimara gostamos de trazer uma ilustração. Você quer trabalhar no teu casamento, não venha querendo nadar na superfície. No máximo que você vai tirar da superfície são as folhas, são alguns galhos. Se você não mergulhar no profundo do teu relacionamento, do teu casamento, para tirar todos os paus, aquelas pedras que estão impedindo com que o fluir do rio de Deus aconteça na tua vida, não vai acontecer. O fluir de Deus não vai acontecer no teu casamento se você não mergulhar profundo e tirar todo aquele lixo que está lá embaixo. E aí arrependimento e pedido de perdão cabem bem para haver uma renovação da tua aliança com o teu cônjuge e com Deus. Pare. Existem alguns ainda que estão querendo se segurar. Quando são jogados na cova, estão querendo se segurar nas raízes, nos galhos que estão naquela cova. Mas sabe o que são essas raízes e esses galhos que estão ali naquela cova, grudados nas paredes daquela cova? Orgulho, altruísmo, autossuficiência, prepotência ou até mesmo conforto da sua vida cômoda, sem expectativa eterna alguma. Aprendendo a segurar o microfone aqui. Glória a Deus. Obrigado, Vilmar. Há um ditado que diz que um bom marinheiro precisa ser provado e testado nas grandes tormentas existentes no alto mar. Marinheiros de porto nunca saberão levar os seus navios a grandes expedições, grandes conquistas. Somos exemplos disso. O Brasil é exemplo disso. Se não fosse por um tal Pedro Álvares Cabral, nós, quem sabe, teríamos que ter sido descobertos por outro grande expedicionista. Mas alguém que teve coragem, que enfrentou batalhas, mesmo com os barcos da época, foi lá, entrou em alto mar, com as tempestades, com tudo, e veio parar aqui. Nós somos assim. Nós somos provados todos os dias, e isso faz com que a nossa fé aumente e a nossa santidade caminhe, para que nós possamos exercer o processo de santificação até o final. Daniel foi forjado na batalha pela vida. Daniel foi conhecido como profeta de Deus e reconhecido como homem de Deus, não pela sua eloquência oratória, mas porque foi forjado no fogo da fornalha e na cova dos leões. Enquanto estivermos na superfície e na comodidade da nossa vida cristã,
perdão da palavra, medíocre, nunca encontraremos ou chegaremos ao final do processo de santificação. O processo de santificação exige fogo para purificação, exige fé para fortalecimento, para passar pelas provações, exige dedicação e amor ao que realmente cremos. Me perdoe se hoje você não está escutando palavras bonitas, mas são palavras de alerta. Não queira viver um evangelho frágil e fraco. E se vierem as perseguições, meus irmãos, que virão, porque o próprio Jesus diz que haveriam de vir, você estaria preparado ou preparada para encontrar Jesus, ou ainda estaria naqueles que disseram: mas Jesus, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos? E Jesus falou o que para esses? Afastem-se de mim, não os conheço. A santidade, ela não combina com fragilidade, mas com fé, caráter, integridade, força e foco. Foco no eterno. Fé para crer que de um modo ou de outro seremos mais que vencedores, e que o que nos aguarda é a vida eterna, e não a vida eterna. Caráter para sermos distinguidos no meio do todo, para sermos um bom exemplo a ser seguido. Integridade para não nos deixarmos ser levados por nenhum vento, não nos deixarmos corromper pelas circunstâncias que chegam até nós. Força e foco para manter-nos em pé até podermos ver a Deus, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Hebreus 12, versículo 14. Sabe, amados, se é o fundo da cova que nos espera, então devemos chegar ao fundo de todas as covas que precisar, morrendo assim para nós mesmos, para as nossas vontades. Só quando chegamos ao fundo, aonde perdemos todas as nossas certezas e convicções, conseguimos experimentar do mais profundo de Deus, da maior intimidade com Deus. Daniel só experimentou a maior intimidade e cuidado de Deus no fundo da cova, no fundo da fornalha. Ali Daniel viu o que ele fazia de correto e santo lá fora, dando resultado, se materializando em proteção, cuidado, sabedoria, poder, reconhecimento e muito mais coisas. Não fique reclamando de Deus se as coisas estão difíceis. Ore. Saiba que Deus está te provando, está te fortalecendo a fé, para que você vença todas as batalhas. Deus não é um Deus de mimimi e de fracos. Deus é um Deus que veio procurar homens e mulheres fortes, que possam mudar a situação que está o mundo, que possam viver de uma maneira diferente. Quem sabe João Batista tem encontrado isso quando ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Quem sabe Paulo tem encontrado isso quando disse: eu quero ser reduzido a esterco. Poderia ainda citar outros que foram parar dos calabouços: Paulo, Silas, Pedro, Elias, José. Foi no fundo que eles experimentaram o profundo. Foi no fundo que eles experimentaram o profundo. Então não espere que deixando somente de comer algo que considera impuro, ou de beber algo que você considere que te afaste de Deus, com isso vai ter um íntimo relacionamento com Deus, ou vai ver as grandes ações de Deus. Todos esses homens tinham algo em comum: caráter e vida santa, separada para Deus. E Jesus, eu preciso falar de Jesus? Será que eu preciso falar de Jesus?
preso, açoitado, morto, desceu ao inferno, literalmente, para ressurgir em glória e vencer o maligno, e aquilo que o maligno queria fazer, e assim nos deu a possibilidade de também vencermos o maligno e as lutas que temos. Tu andaste no meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu a marca dos teus pés. É Davi falando sobre Deus, o cuidado que Deus estava tendo para com a vida dele. Enquanto estamos esperando manifestações miraculosas de Deus, antes Deus está nos dizendo que nós precisamos enfrentar lutas e nos mantermos firmes diante dela. A boa espada é forjada com fogo e pancada e marreta. Não espere ter somente coisas boas para depois apresentar-se diante de Deus. Se você quer apresentar-se diante de Deus, se você quer ver a glória de Deus, você vai ter que experimentar fogo e marreta. Repita comigo: fogo e marreta. Sem isso, eu não posso ser forjado. Nosso processo para chegar aos céus é duro mesmo, mas depois, em compensação, é viver e desfrutar de um relacionamento íntimo com o papai. E essa é a glória toda. Esse é o gostoso de tudo isso. Olha esse salmo de Davi, o qual foi ao fundo por várias vezes. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, pões a tua mão sobre mim. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça e diga assim: Senhor, põe a tua mão sobre mim, guarda-me por trás e por diante. Amém? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir eu da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não desistam. Está difícil? Vai ficar mais difícil ainda. Está difícil? Vai ficar mais difícil ainda, mas vai chegar a hora onde você vai estar com o Pai, e essa vai ser a melhor hora. Esse vai ser o nosso galardão, essa vai ser a nossa alegria. Como Daniel na fornalha, no fogo foi provado, nós também somos provados no fogo. O fogo aquece, e o aquecimento traz a retirada de coisas impuras. Sabe, amados, até para orar, às vezes nós cansamos e queremos parar rapidamente, mesmo sabendo que é o momento mais precioso que nós podemos ter com Deus. Daniel entendeu isso, e mesmo sendo perseguido, orava sem cessar. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Quando orar trouxer cansaço, ou melhor, quando orar não trouxer cansaço, mas renovação das forças, quem sabe, saberemos ou entenderemos que é a saída para tantos dos nossos problemas. Uma vida de santidade sem oração não é possível. Não é possível. Não é possível porque nós não suportaremos manter a santidade. Se você acha que você tem que se manter santo com as tuas próprias forças, eu quero te dizer, você já está entrando em falência. Você já está perdendo. Sexta-feira, nós chegamos de viagem. Eu estava
como diz lá na minha terra de Guarapuava, eu estava esbagaçado da viagem que eu, pastor Agê, pastor Amara e Jesus Carlos fizemos. E eu cheguei em casa, eu disse: eu não vou para a reunião de oração que vai ter à noite. A Dimar disse assim: você vai? Vou, contra a minha vontade, mas eu vou. E eu vim, e eu comecei a orar. À medida que eu orava por meio dessas cadeiras, e à medida que eu caminhava, e à medida que eu orava mais e caminhava mais, o Senhor ia me fortalecendo. E o Senhor ia me dando forças, ia me dando vontade de estar mais aqui. Tanto que acabou, eu achei que nós íamos continuar até mais tempo. Quando o povo ora, as forças são renovadas. Quando a pessoa ora, as suas forças são renovadas. Daniel nos ensina que para vencer fornalhas e covas, precisamos orar, orar e orar sem cessar. E aqui eu quero fazer uma menção, que quem sabe seja a frase de toda essa conferência, de todo esse congresso. Quando o pastor Josué disse assim: Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Se nós não tivermos atitudes de santidade, não adianta esperarmos que Deus faça algo por nós. Mas se a minha atitude é ainda querer me segurar no meu eu e nas minhas milhares de justificativas, colherei fraqueza, falta de respostas às minhas orações e falta de milagres. Quem mergulha no profundo retira as impurezas, enquanto aqueles que ficam na superfície tiram somente as coisas aparentes. Mas lembre-se e escute bem isso: enquanto estamos no processo de descida, tentamos nos agarrar a qualquer coisa que nos faça sentirmos-nos bem, que estamos estáveis, mas isso passa. Um novo processo vai nos deprimir, aparece novamente e cai mais alguns metros ou alguns degraus. Mas enquanto não tocar os meus pés no fundo, continuo fortalecendo os meus braços e achando que com as minhas forças eu consigo sair. Enquanto que na realidade, o que nos levanta é somente quando descansamos os nossos pés sobre a rocha que está lá no fundo, a rocha angular. Foi nela que Daniel firmou os pés para sair dali ileso, sem nada, sem nem o leão tocar nele. Nós precisamos firmar os nossos pés lá no fundo e largar de tentar segurar pelas paredes da cova. É Ele, Jesus Cristo. Ele já nos deixou um modelo de santidade. Ele já disse, o próprio Deus já disse: sede santos como eu sou santo. Se você quiser ler, coloca para nós lá 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês, também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Alguns santistas pegam esse versículo para dizer que torce para os santos, né? Mas na realidade de santo às vezes não tem nada. Quem sabe o santo do pauoco, né? Que você possa dizer como Davi em seu cântico, quando Deus o livrou dos seus inimigos e de Saul: lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, Ele me tirou do mar profundo.
Isso está lá em 2 Samuel 22, 17. Ou quando ele, Davi, disse: lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou e me tirou do mar profundo, que também é a mesma versão descrito lá em 2 Samuel, é uma canção de Davi. Assim como Daniel foi ao fundo da cova, não tenha medo pelas covas e tormentas que tens passado, firme os teus pés da rocha angular, ela amarra a boca dos leões, protege do fogo, não desampara o órfão, o abandonado ou a viúva, ele traz uma nova família, e dá pão ao que tem fome e alegria ao abatido. Simplesmente reconforte os teus pés na base principal, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o teu remidor, Ele é o teu Senhor, é Ele que te faz exemplo de santidade, para que você busque a santidade, que você busque a santificação, que você busque estar na presença dEle e estar na presença do Pai todos os dias. Amém? Vamos ficar em pé. Feche teus olhos. Tem uma música bem poderosa, Poderoso Deus. Pode ser? Então vamos declarar o poder de Deus aqui nesse lugar, sobre as nossas vidas. Abra a tua boca. Enquanto eles se preparam, eu vou orar com você. Coloque a mão no teu coração. Se você, lá dentro de você, só você e você. Esqueça se o cônjuge está do lado, o filho, a filha, o amigo, a amiga. Esqueça, agora é você com Deus. Peça para Deus estar te mostrando o que está dentro de você. Se você realmente pode ser encontrado íntegro, idôneo, merecedor de ver a glória do Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja passeando no meio do teu povo, que o Senhor esteja tocando o teu povo, que o Senhor esteja trazendo à luz tudo aquilo, Senhor, que está obscuro. E se há alguma coisa na vida dos meus irmãos, na minha vida, Senhor, que precisa ser mudado, que precisa ser reativado, que precisa ser transformado, Pai, em nome de Jesus, não deixa com que eu esconda. Traz luz, Senhor, sobre essa determinada situação, para que eu possa me arrepender, Pai, porque eu quero confiar única e exclusivamente em Ti, única e exclusivamente no que o Senhor tem para mim. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas eu quero confiar todos os dias da minha vida no Senhor. E que os meus irmãos possam fazer a mesma coisa, confiar todos os dias de que Deus os guarda, os protege, os livra de todo o mal, que os faz passar por vales, mas nunca desampara, nunca os desampara enquanto estão passando pelo vale. Em teu nome, Jesus, eu clamo, vem tocar em nós, vem tocar em nós.